Alô, amigos! Aqui é Valdoir Dutra falando direto aqui, do Direto ao Ponto, nessa terça-feira, né? Melhor do que ontem. Ontem tinha um frio muito grande, um vento também. Hoje nós estamos um pouquinho melhor. Estamos aqui recebendo aqui o candidato, né? Já não é mais homologado, né? Professor Serginho, e também a sua vice, Jaqueline, né? Dona Jaqueline. Muito obrigado pela visita, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Nós chamamos todos os candidatos, não é que você for os últimos, mas né, estava chamando até por uma ordem, né? E damos a oportunidade a todos, né, vir aqui falar com o público de Tramandaí e até colocar algumas coisas. Não podemos, não sei se pode ainda falar, né, porque a legislação muitas vezes impede, mas algumas coisas sobre a vida de vocês, sobre a carreira de vocês, até chegar aqui, o povo muitas vezes quer ouvir isso, né? Está ao meu lado aqui a Bruna Silva, né, que é também uma amiga, e também vai fazer algumas perguntas, né, para vocês. Mas eu gostaria primeiro, candidato, que tu se apresentasse ao público, né, e falasse da tua história. Tem 27 anos de Tramandaí e assim por diante. Tem a palavra. Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Serginho, né? E candidato, né, aqui de Tramandaí para a prefeitura. Meu nome todo é Sérgio Moacir Job Lima, sou professor de matemática e física, né? De informática e algumas coisitas mais, né? Porque o professor do Estado, ele tem que fazer, para poder fechar a carga horária dele, né? Várias outras disciplinas, né? Para poder fechar a carga horária dele. Mas é o que eu trabalho mesmo, que eu sou formado em matemática e física, né? A minha formação, ela começa com a graduação em matemática pela Universidade Federal de Pelotas, né? Depois eu tenho uma pós-graduação em ensino de matemática pela FURG, ali em Santo Antônio da Patrulha, né? À distância, ou seja, utilizando a Universidade Aberta do Brasil, né? Depois eu fiz uma especialização pelo Instituto Federal em Educação, né? Sou especialista em educação nessa área através de um Instituto Federal, né? E por último eu terminei, né? Terminei não, a gente como professor a gente está sempre aberto, né? A fazer outras atividades. E aí eu acabei fazendo mestrado em ensino de física pela URGS, né? Aqui também no litoral, aqui nessa sede da URGS, né? Aqui do litoral, Polo 50, que é chamado, né? Então, fiz 2 concursos pelo estado e passei nesses 2 concursos, então eu tenho 40 horas de matrícula e tenho mais 20 horas de convocação. Eu trabalho 60 horas dentro do Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí, só no Barão. Eu trabalho manhã, tarde e noite com alunos do ensino médio, do curso normal, que é a formação de professores. Trabalho também com o EJA, que é uma coisa muito boa de se trabalhar com a educação de jovens e adultos, porque eu acredito que as pessoas elas têm um tempo para estudar. Não é, vou terminar o meu ensino médio com 17 anos, já vou fazer minha graduação. Não, cada um tem o seu tempo, né? E eu acho que o EJA é essa manifestação das pessoas de quererem, né, aproveitar um espaço de tempo diferente daquele espaço normal, né, da educação. E também trabalho aí sim com uma área que eu acabei me especializando, que é na área da informática, né? Depois eu vou contar um pouquinho essa história, né? Eu tenho uma especialização sem nunca ser especialista na área da informática, graças aos
como é que é, inservíveis da prefeitura, né? E depois também eu vou contar um pouco que eu também já fui funcionário da prefeitura, né? E trabalho com informática no curso de transações imobiliárias e no curso de contabilidade do Barão, né? Um curso forte, né? Bem procurado, né? E essa é a minha vida, assim, da educação, mas como é que eu cheguei até ali, né? Eu era motorista de ônibus aqui na prefeitura de Tramandaí em 2000. Eu fiz concurso público para motorista de ônibus e dirigia ônibus, levando a gurizada para cima e para baixo, né, para as escolas e trazendo para casa. E também levava alunos para estudar na única universidade privada que existia no litoral, que era a Facus, né? A Facus era o único lugar que a gurizada podia estudar, né? Se formava aí no ensino médio, tinha que ir para a Facus, fazer os cursos que tinha ali, ou através da Unicinos e da PUC ou outra universidade, mas eles tinham que utilizar o ônibus, né, para ir até lá. Pois eu levava a gurizada para estudar lá na Facus e eu aproveitei, né, as políticas públicas do governo Lula, né, através da Universidade Aberta do Brasil, e fiz a minha graduação de matemática à distância, né, e dentro de um restaurante na frente da Facus. Eu ficava lá com o meu notebook e assistindo às aulas, vendo as webconferências, estudando, fazendo as minhas atividades, tudo aproveitando, né, a internet daquele posto de combustíveis que tem logo perto da Facus, onde eu deixava o ônibus estacionado. Enquanto isso, eu estudava. Aí me graduei, 4 anos seguidos, né? Me graduei. E aí, logo depois, em 2012, eu fiz o concurso público, passei e fui, né, para a escola, né, ser professor, né? Mas eu era motorista de ônibus que resolveu ser professor e já estou há 13 anos trabalhando como professor no Instituto Barão. E quando eu digo que eu aproveitei as políticas públicas do governo Lula, né, eu mostro para vocês que o nosso litoral se tornou um polo de educação pública. Primeiro, a gente tem a UERGS, né, que veio com o Olívio Dutra, né, que ele trouxe, tem ali em Osório uma faculdade que é de pedagogia, que é pela UERGS. Tem o Instituto Federal lá em Osório, que é muito procurado, tem matemática, tem português, né, tem informática também. Tem lá em Santo Antônio da Patrulha, tem a FURG, tem vários cursos, inclusive onde eu fiz a especialização em matemática, né? A gente tem também em Pinhal, em Balneário Pinhal, nós temos o curso de matemática e pela Federal de Pelotas e a URGS aqui no nosso quintal de Tramandaí. Ou seja, a partir das políticas públicas do governo Lula, né, a gente transformou o litoral num polo de educação pública. Pouca gente enxerga isso e às vezes os próprios alunos desconhecem que existe tudo isso e de graça. O mestrado que eu fiz em ensino de física, além de eu não pagar, porque um mestrado é caríssimo, eu ainda recebi uma bolsa para estudar. Só porque eu estava em sala de aula. Se eu não estivesse em sala de aula, eu não receberia. Então, R$ 1.500 todo mês, agora é mais, né? Mas na época foi R$ 1.500 durante 2 anos, né? Olha só, né, o investimento em educação pública desde aquele momento. Ou seja, a minha ascensão social, né? Hoje eu tenho uma vida tranquila, né? Eu era motorista de ônibus, dependia de fazer diária, hora extra, me matava trabalhando. Hoje, através dessas políticas públicas, eu consegui. Claro, não adianta ficar no sofá, né? Tu tem que estudar, né? O que eu digo que o governo Lula fez, e Dilma também, e também o Olívio Dutra, foi dar
oportunidades, né? Para todos. Falando no Olívio Dutra, ele teve no meu aniversário agora, sexta-feira, né? Teve no meu aniversário e ele comentou isso, né? Isso aí um resumo do professor Serginho, né? Professor Serginho, até eu ia falar de todas as tuas ali, o teu currículo, né? Achei muito longo e tu agora deu né, uma benção. Mas aqui, ó, já tem gente no programa falando, Marisa Ramos, boa noite, né? Nós, o Dutra, Juliana e também o professor Serginho. Aqui também o Hernani falando sobre, professor, precisamos deixar a Tramandaí capital das praias, não dos buracos. Maria Ramos também, boa noite, Elisângela, né? Então, estamos aí com pessoas já. Mas assim, agora a Jaqueline ali tem a palavra também para. Bom, boa noite, né, a todos e todas. Me chamo Jaqueline Merna, sou vice do professor Serginho hoje pelo Partido dos Trabalhadores. Apaixonada por Tramandaí, moradora de Tramandaí há alguns anos, apaixonada desde o primeiro dia. Optei em morar nesta cidade por gostar demais daqui. Sou formada em gestão pública, pós-graduada em administração, supervisão e orientação escolar. Tenho MBA em gestão de projetos públicos municipais. Atualmente sou empreendedora, né? Atualmente porque até o momento que eu vim para Tramandaí, alguns anos atrás, eu fui funcionária pública da Prefeitura de Alvorada. Eu trabalhei no programa do governo no PIN, no Primeira Infância Melhor. Eu trabalhei na Endemias, trabalhei em CAPS. Então, assim, as minhas funções sempre foram ligadas à área da saúde. E fui síndica do maior condomínio de Alvorada, que foi o condomínio Altos da Figueira, Minha Casa Minha Vida, com 500 unidades e 4.000 moradores. Ali foi um aprendizado, porque tinha gente que me chamava de prefeita na época, porque era muita gente para aquele espaço. E através dali e também do trabalho, eu sempre defendi muito as políticas sociais e corri muito atrás dos direitos das pessoas, né? E em Tramandaí, quando vim para Tramandaí, cheguei a trabalhar 1 ano em posto de saúde, mas não era concursada, né? Era contrato e eu, por minha vontade, resolvi sair. E tenho meu empreendimento. Adoro essa cidade, sou moradora da Zona Sul. Sei muito bem o que é, o que o pessoal fala hoje dos buracos, porque não são buracos, realmente são crateras. Eu moro na Perimetral, que é uma das ruas críticas, que deve ter bastante gente reclamando. E então, assim, eu, né, sempre fui ligada mesmo a políticas públicas, através de política pública que eu tive meu primeiro apartamento, né? É uma coisa que faz muita falta aqui nessa cidade, políticas públicas para a mudança, né, social, porque a gente precisa valorizar os nossos moradores, que são aqueles que estão aqui inverno e verão, na luta, que não tem uma calçada, que é incrível, ameaçou chover, eles já estão dentro da água, né? Então, assim, essa é um pouquinho da minha história. Juliana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Serginho. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Dutra. E essa conversa é muito boa, assim, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam questionando e muitas pessoas acabaram vindo de outras cidades e não conhecem os candidatos, né? Então, esses dias eu falei pro Dutra, a gente acaba visitando muitas igrejas e as pessoas acabam questionando e estão gostando, né? Porque muitas vezes acabam, né? Cada um fala uma coisa e é importante você estando aqui para esclarecer o que o povo quer saber, né? Exatamente. Direto ao ponto, professor Serginho, a gente sabe que nas últimas eleições daqui, tanto para o governo federal, o PT teve um número de votos bem grande, né? O Lula, na última eleição, aqui fez 11.456 votos. Mais de 40% de votos. E mais de 43%. O Edgar Preto fez 5.759, 22%.
Tu acha que essas pessoas que votaram no Lula e também no Edgar Preto estão hoje prontos para votar no PT? Tu se apresenta como representante tanto do governo federal como também do Edgar Preto, mesmo não sendo acho, da mesma corrente. Não sei se o Edgar Preto era. O PT é dividido em correntes, né? Então, mas tu se apresenta assim até para esses votos migrarem para o PT, para os candidatos do PT? Tu acha que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, realmente o PT é dividido em correntes. Isso aí é porque existe democracia, né? E não adianta. Onde tem democracia, por mais difícil que seja, né? Cada um quer defender o seu ponto, né? Eu acho que isso é importante, né? O seu ponto de vista. Mas na hora de votar, tá? As correntes todas votam naquilo que foi determinado, né? Naquele momento. Então não existe essa de porque essa corrente foi para esse lado ou para aquele e tu vai deixar de votar no candidato. Isso não acontece no Partido dos Trabalhadores. Quando tu me pergunta se esses votos eles vão migrar diretamente para o professor Serginho, olha, eu acredito que sim. A esquerda dentro de Tramandaí nunca teve um representante para que ela pudesse votar, para que ela pudesse escolher. O PT dentro de Tramandaí sempre foi um partido que estava ajudando esse ou aquele para participar da gestão. É isso que eu penso. Então, agora é o momento, né, que esses 40 e tantos % que votaram no presidente Lula durante a última eleição retribuírem todo esse trabalho que vem sendo feito durante com tudo aquilo que o Lula já fez, mais médicos, as universidades, os institutos federais, né? Brasil sem fome, cara, agora é a oportunidade, né, de escolherem, né, alguém, né, dentro dentro desses que estão se colocando como candidatos, né, como opção, escolher, né, o Partido dos Trabalhadores como a esquerda dentro de Tramandaí. Eu sei que aqui tem muitos eleitores... Muita restrição, né? Muita restrição com o partido, mas a gente vê que 40% votaram no presidente Lula. O que eu acho é que nós estamos divididos aqui em 5 candidatos, né? Desses 5 candidatos, 4 candidatos são da extrema-direita e da direita. O único candidato da esquerda sou eu. Ou seja, é bem possível que esses votos migrem para mim. Uma das coisas que tu comentou que muita gente não conhece o professor Serginho, né, nas igrejas, acho que foi tu que comentou, né? Então, eu acredito que agora que a gente está aparecendo, né? Agora que está surgindo o nome do professor Serginho. Muita gente me conhece dentro da escola, né? Lá dentro do... E se tu me permite, Serginho, Claro. as pessoas não conhecem porque nós nunca participamos de nenhum processo eleitoral. Nós sempre participamos ativamente das campanhas, fomos militantes, né? E viu-se a necessidade de colocarmos os nossos nomes à disposição do partido em função da mudança que essa cidade precisa. Então, assim, não conhecem os nossos nomes? Não. Eu nunca fui vereadora. O Serginho nunca foi vereador, ele nunca foi candidato a nada. Ele é um professor com doutorado que está se predispondo a representar o povo, que é da onde ele veio, né? Então, assim, sabe, é essa a diferença, porque agora que as pessoas vão começar a conhecer o professor Serginho. Eu vi também andei olhando teu vídeo do teu aniversário, né? Eu pesquiso, né? E ali eu vi o Olívio Dutra, né? O Olívio Dutra é uma pessoa que eu admiro muito. Foi uma das primeiras pessoas que eu votei, né? No tempo que eu morava em Porto Alegre. Eu era um guri novo naquele tempo, né? Trabalhava ali no Hospital Lazarotto. E ele trabalhava num banco. Morei ali também. E ele trabalhava num banco ali. Benjamin, né? Benjamin. E eu me lembro do Assis Brasil. E aí eu me lembro do Olívio quando eu ia lá, que eu trabalhava de office boy naquele tempo, eu era bem novo, né?
eu via ele. Até não poderia voltar, porque naquele tempo era com uns 18 anos, né? Uhum. Mas eu me lembro que a primeira volta que eu fiz foi o Olívio para governador, né? É uma pessoa que eu admiro muito, né? O Dutra já é um nome, né? Forte, né? Então, eu vejo. Mas eu tenho boas coisas sobre o PT, assim, né? Também trabalhei no governo Tarso Genro, para mim foi um dos melhores governadores que teve aqui no Rio Grande do Sul. Falhou, talvez, naquele plano da educação, do piso salarial, mas ele foi uma pessoa que eu me lembro no tempo da brigada, né? Magnífico, e deu tudo aos professores do Estado, só não deu o piso. Ele Mas pagou foi ele que fez o piso. foi ele que fez o piso. Então, as coisas que nem tu falou, e aí tu tem que dar o crédito àqueles que verdadeiramente trabalharam, né? Uhum. O litoral cresceu muito nessa área de educação, e é verdade isso aí, né? Tem toda essa, verdadeiramente, do Lula, da Dilma, que trouxeram muitas coisas, os deputados, né? E eu acredito que talvez tenha certo, talvez esses votos vão migrar, porque tu é o único verdadeiramente da esquerda. Uhum. Eu acredito que existe 2 candidatos centro-esquerda ali, né? Sempre, mas não são esquerda da real. Tem um, né, da direita mesmo, né? Mas eu vejo que essa eleição, e eu vou participar, né? Que a gente mora na mesma cidade, cada um tem a sua escolha. Uhum. E vai ser uma eleição diferente. Porque existe como se diz, uma incógnita, né? Como vai sair esses candidatos, Uhum. né? Tu é o único que não tem nenhum, como se diz assim, uma bagagem de político, né? Os outros todos têm, entendeu? Mas tu não. Mas é o quê? É uma novidade, entendeu? Daqui um pouco alguém vai pensar, pô, eu vou parar de pensar em votar só em candidatos que já vêm há muito tempo e trocar um pouco. Eu acho que isso favorece a ti, porque tu pode se apresentar assim, entendeu? Eu não sou teu cabo eleitoral, Uhum. mas é essa a intenção, eu acredito isso, né? Obrigado. E é importante. Mas a outra coisa que eu também queria frisar sobre eu conhecia tu por Sérgio Moacir. E eu Uhum. também, quando me falaram, Sérgio, mas quem é Serginho? Quem é Serginho, né? E aí que me colocaram, tu trabalhou ali, né, no Barão, trabalha ainda, Uhum. diretor ainda é a Jaque ainda, né? É, já. A Jaque. Pegou o tempo da Adrianinha ali. Todas as Adrianas. Só da Adriana, né? Que pensa. Então, eu acho assim importante nós termos isso aqui na cidade. E é verdade quando tu diz que as outras vezes o PT serviu de puxadinho, sempre. Uhum. Né? Não querendo ofender. Sim, longe sim, disso. não, a gente Até sabe porque nós disso. estávamos juntos. Na maioria das vezes o PCdoB estava junto e a gente estava junto. E hoje vocês se apresentam, né? Solo, mas com uma cara, entendeu? Não maquiado. Eu acho assim, ó, que em tempos, né, anteriores o PT se apresentava maquiado, na verdade, Uhum. né? Com candidatos que não tinham nada a ver com a esquerda, verdadeiramente, né? E a gente mesmo fala, né, na igreja, se ensina ou não, ou é ou não é, né? Sim. Quando tu Sim. começa a não estar fazendo a Ficar coisa em cima certa. do muro, né? Em cima do muro. Então eu acho importante isso aí. E aqui a Marisa Ramos pergunta sobre a educação, né? O que você vai fazer na educação, professor Serginho, para mudar? O que tu tem alguma coisa assim, se tu chegar 1º de janeiro e assumir, tu já tem uma pessoa para esse cargo, claro que tu não pode dizer, mas assim, ó, tu já está estudando essa possibilidade toda. Sim, claro. A gente já tem essa ideia do que a gente quer para a educação, né? Agora, o nome, isso aí vai depender de muito estudo e tal, e a gente tem, claro, várias pessoas importantes e bem profissionais, né, para trabalhar com a educação. Mas o que a gente quer é trazer de volta uma coisa que foi muito importante para Tramandaí, e eu participei disso, mas não como professor, eu participei disso como motorista, e eu me lembro que foi uma coisa muito boa que aconteceu no passado, que eram as atividades que os alunos faziam no turno posterior, No né? turno inverso, da Inverso. escola, isso. Tirando eles da rua, né? Para não ser cooptados de repente por crime, né? Mas fazia uma atividade diferente que eu sei que até hoje as crianças que lembram dessa época, né? Parece que era Centro Solidário na época o nome. Mas, bom, não importa o nome que a gente vai colocar, mas fazer funcionar isso novamente. De repente, até descentralizar essas atividades nos bairros, né? Em vez de ficar num local só. Na minha época, a gente pegava os alunos, né? E levávamos para
o Gigantinho, Gigantinho. né? Só que hoje o Gigantinho está destruído, né? O que a gente quer é renovar ele, fazer com que ele realmente funcione novamente, né? Tá um elefante branco na frente da prefeitura, todo verde, não só da pintura, mas de musgo, né? Então a gente quer revitalizar aquele espaço para que ele possa novamente funcionar para a educação, né? E para a cultura também, Em né? geral, né? Pra gente, Sim, depois a porque gente pode ele atrai também, né? Uhum. Pessoas de fora, De fora. ele fomenta toda a cidade, porque tinham eventos que aconteciam ali, como shows, coisas que aconteciam ali, que hoje não tem um espaço para isso. E esse Né? tuni- Campeonatos, encontros, nada mais acontece. Nós só temos hoje o quê? A festa do peixe. E esse turno inverso é muito importante, né? Porque antigamente, como as mães nem se preocupavam tanto, porque Podiam sabiam trabalhar. que eles tinham uma ocupação, né? Exato. E agora, Alimentação, isso, a gente vê, assim, tantos jovens da gente aí na rua, né? Então, assim, ó, isso é uma coisa que deveria mesmo voltar, porque é uma coisa que inclui em geral, né? Até porque hoje o governo federal, ele disponibiliza diversos programas de incentivo a isso. O que falta é projeto. Hoje não falta incentivo, não falta dinheiro. O que falta é projeto. Falta é tu ter um órgão responsável com a sua comunidade que faça os projetos e encaminhe os projetos. Encaminhando o dinheiro vem. E um grande exemplo disso é o PAC, que foi É. agora ressuscitado E pelo vem governo também. Lula, né? Vieram verbas. Nós não temos nada, nós não temos um vereador, nós não temos nenhum cargo na prefeitura, nós não temos nada. E vieram várias verbas do governo federal para o município. Isso é verdade. É É. verdade. Aqui, uma Um pessoa posto de aqui, saúde e uma creche. a Paula Idejane Félix também, meu prefeito, Jaqueline, né? Lira Moreira, né? Isso. Lima, mulher preparada e competente. É uma benção. Muito obrigada. É verdade isso aí que vocês falaram sobre os projetos, né? E isso também o público quer saber, né? Se vocês chegarem, né? Vocês têm muitos deputados federais, né? Vocês vão usar as emendas, né? Que hoje todo o governo está usando, né? Sim. Em todos os estados, né? Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque, na verdade, vocês estão sabendo como está o caixa da prefeitura, vocês têm noção, têm a... Noção. A gente sabe que o orçamento da prefeitura é em torno de 300 milhões, né? Que é dividido para funcionalismo, um pouco mais de 50 e poucos por cento, né? 20% vai para a educação, uns 15% vai para a saúde, né? E deveria muito mais para a saúde, com certeza. E aí a gente fica com um orçamento para trabalhar, né, com os bairros, né, para a cidade como um todo, né, para aplicar essa verba, né? O que sobra, né? O que sobra, esse dinheiro, a gente vai ter que dançar com ele para poder resolver Atender, todos né? Tudo os o que problemas. precisa, as demandas. E aí vem uma das características do governo governo. Lula, que é a participação popular. Decidir aquilo que vai ser feito no seu bairro, né? No seu A local, comunidade que na decide. sua comunidade, né? Através das associações de bairros, dos conselhos, da conversa com moradores. Isso é muito importante, né? Valorizar a decisão do povo, né? Isso é importante. Quem tem que decidir onde o ônibus vai parar não é o dono da empresa de ônibus ou o prefeito Os horários conversando os dos horários. ônibus. Quem tem que decidir isso é quem precisa, né? Essa participação, a conversa com o povo, o que acontece? Eles moram lá, eles sabem o que é a prioridade. A Porque necessidade do bairro. de cada um. Exatamente. Porque é muito fácil, E né? a decisão é de gabinete lá dentro com Aí muitas o vezes é prefeito. difícil, né? Porque às vezes, pensa em fazer uma coisa prioridade, tá? Mas no momento isso não é prioridade para Não. eles, é outra coisa que eles Exatamente. precisam. Então esse diálogo é muito importante com a comunidade. Porque, na verdade, o orçamento participativo, quando ele foi criado, né, ele tem um outro nome. Na verdade, o nome é democracia participativa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a comunidade para que a comunidade entenda que ela tem poder para isso.
que não, porque muitas vezes as pessoas acham, isso é blá blá blá, porque não sei o quê. Não é assim, gente. Quem morou em Porto Alegre Desacreditada. sabe que isso funciona. Né? Nós temos hoje, junto com o Serginho, toda a nossa nominata, nós temos 12 candidatos a vereadores. Todos eles têm qualificação. Todos eles são, em português bem claro, virgem na política. São sangue novo, são pessoas que são engajadas à sua comunidade, são pessoas que são representantes sindicalistas, todo mundo tem. Então, assim, hoje a gente tem uma equipe preparada para conversar com a sua comunidade e ir mostrando para eles o poder que o povo tem. E o povo muitas vezes não sabe disso. Às vezes as pessoas, elas se apegam a... Português bem claro, né, pessoal? Um favor. Sem saber que não é favor. O político não está fazendo um favor para ela. É um direito dela. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, sabe? Com o tempo, claro. E conversando com a comunidade, para que eles possam entender que a voz é deles. Eles é que vão decidir o que vai ser feito no bairro A, B ou C. Porque não adianta eu chegar e achar que vou botar um asfalto lá, tá bom para eles, mas não é asfalto que eles precisam de uma creche. Eles precisam de um posto de saúde que não tem. E um grande exemplo que eu sempre uso, né, Jaque Mirna, é o Emboaba, né? Ela fica até chateada de eu usar só o Emboaba. Tapera também. Tem a Tapera também, né? Estância também. Mas tu sabe que lá no Emboaba é a entrada da nossa cidade. E lá não tem escola, não tem creche, não tem posto de saúde. Vocês não tem acreditam água. nisso? Não tem água encanada, é água então, de assim, poço o que passaram para nós é que não tem o posto, não tem a creche porque não tem água. Então, é complicado, né? Como é que aquele pessoal vai sair para trabalhar? E ali, na verdade, tem uma escola ali dentro ali do Osório, do parque, né? Mas é lá embaixo, né? É. Longe. Mas aqui tem umas pessoas também, o Ricardo Bizarro, meu amigo grande Ricardo Bizarro, participação popular, governo do PT, investir onde o povo precisa, né? É aquilo que eu disse, né? Na hora de decidir. É o povo que tem que decidir. A outra aqui, a Paula também perguntando sobre a federalização do hospital. Isso é um projeto de vocês? Né? Já estamos, inclusive, já fizemos algumas reuniões em Porto Alegre, nós estivemos lá. Temos a assinatura de todos os deputados estaduais. Todos os deputados já assinaram e já encaminharam, porque isso é um projeto que se tem, não é de agora, já é um projeto que já existia, mas veio tudo a calhar com o que aconteceu com o hospital. Porque eu, como trabalhei muito tempo na área da saúde, sinceramente, eu não concordo com a ambulancioterapia da pessoa ter que sair de casa às 4 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite, porque tem que ficar acompanhando todo o trajeto que vai ser feito em Porto Alegre ou em outro município. Acredito que nós tenhamos condições, sim, de federalizar. E federalizando, né? Transformar no hospital escola. Isso. No transformar ele no hospital escola para a URGS, a gente consegue cursos na área da saúde, não só medicina, mas também enfermagem, nutrição, geral, né? E outros cursos. A gente quer muito isso. Esse trabalho a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo. Quando deu problema lá em Osório, com o Hospital de Osório, lembra? Sim. Isso. Então, a gente queria federalizar o hospital justamente para isso. Não só para trazer para a URGS, né? Mas seria ótimo. Mas podendo trazer para a FURG, que tem ali em Santo Antônio da Patrulha, mas para nós seria ótimo se a gente conseguisse, e a gente tem espaço para isso dentro da nossa universidade do litoral, da URGS aqui do litoral, para transformar, né, num curso de medicina, né, e usando o hospital de Tramandaí como um hospital escola, né? Sabe quanto é que custa por mês um curso de medicina, né, pessoal? É mais de 18 mil reais por mês para te fazer um curso de medicina. E a gente teria um curso gratuito aqui, né?
E os próprios alunos prestariam serviço Serviço dentro do no hospital, gerando qualidade de atendimento para a população, porque é incrível as pessoas ter que sair de Tramandaí para consultar com um oftalmologista, porque não tem. Ou tu desembolsa 250, 300 reais, que quem precisa, que procura o SUS, não tem. Ou a pessoa faz a via sacra, né? Porque daí a pessoa tem que sair de manhã, de madrugada, com o motorista e voltar. Quando o motorista voltar de Porto Alegre, ou sei lá, da cidade onde for. É bem complicado. A Marisa Ramos pergunta sobre o plano de carreira dos funcionários, mas eu quero que tu responda isso depois. Agora tu falou, dona Jaqueline, bem claramente, há um plano, né, que a população não se deu conta ainda, né? Eu já falei em outros momentos, em outros lugares, de que está havendo, na verdade, forçando a barra das pessoas ter que ir a clínicas. Está se criando... O que mais tem na nossa cidade hoje é farmácia e clínica, né? Sim. Tem clínicas cobrando R$70, 60, É o 50, famoso cartão de desconto. de desconto. Mas, na verdade, isso aí... E aí eu fiquei sabendo, não aqui em Tramandaí, em outros municípios aí perto, que os médicos que atendem nas clínicas são os mesmos que muitas vezes estão... Sim. Então, eles saem na hora e vão lá atender o paciente, entendeu? Então, eu vejo que isso aí é uma jogada verdadeiramente ardilosa, né? E fazendo muitas vezes que a pessoa, e a gente vê isso, já falei, né? Que muitas vezes a gente, dentro da igreja, a gente tem que fazer... pedir para os irmãos ajudar e a gente também ajuda. A gente fazer vaquinha para as pessoas valor, conseguirem fazer um uma exame. consulta. É uma consulta com um especialista. Por exemplo, um traumatologista hoje demora muito, né? Um clínico hoje tem que esperar, coisa que era Verdade. tempo atrás era fácil, um clínico em cada ponta da cidade, né? E nós estamos vendo que isso aí, na verdade, é um projeto para que fique legal, e aí todo mundo não vá mais na UPA. Não, eu não vou, porque eu vou na UPA, Sim, porque não vai ter o médico lá, cara, e não vai ter o encaminhamento, e eu vou ter que ir nessas clínicas. Até eu mesmo tinha a carteirinha do Mais Saúde, né? Hoje não tem. Mas eu vejo, né, que às vezes a pessoa se força. E aí tu vai ali no Mais Saúde, tá lotado. Sim, é verdade, porque eu fui para fazer eu precisei fazer um exame e foi indicado o Mais Saúde. E eu cheguei lá e fiquei apavorada. Porque tava que nem a UPA. Gente na rua esperando atendimento. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão pagando, ficam 2, 3 horas lá dentro, porque ali o atendimento não é gratuito. E aí tá lotado daquela forma, daquele jeito, senhoras idosas, mãe com criança no colo, porque daí fica tudo misturado ali, tudo naquela... Porque é a mesma coisa que tu chegar, sentar lá na UPA e ficar aguardando. Mesma coisa. Sabe? Tu tá sujeito a tudo ali. O que é? Como é que funcionam essas clínicas? Na verdade, essas clínicas, elas criaram, né, um cartão no qual a pessoa paga lá... Algumas clínicas tu paga mensalmente, outras tu vai lá, tu tem um valor determinado, 200, 300 reais por ano, tu pagou, e aquilo ali é um cartão de desconto, tu tem desconto na consulta. Na verdade, tu não tem desconto na consulta, porque se for para Porto Alegre, for em outro lugar, tu consegue consultar com 70, 80 reais. Então, é ilusório, né? Aí as pessoas, além disso, ainda pagaram para ter o tal do cartão. Os exames daí todos são pagos. Porque não adianta tu ter uma consulta se tu não vai ter o exame. Dependendo do exame, tu fica esperando 3, 4 anos. Aí já não adianta mais. Porque ou a pessoa morreu ou já se curou. Porque não tem. Então, assim, isso é muito complicado. O que aconteceu nesse período? Depois que eu saí da saúde aqui de Tramandaí, o que eu observei? Reduziram tudo. Tudo. Posto de saúde da São Francisco 2, atendia 24 horas. Não atende mais. O que aconteceu? Inchou a UPA. Onde é que a pessoa vai ir? Os horários de atendimento. Até às 5 da tarde. Poxa, se tu não tem mais um posto que te dava um apoio, até que era 24 horas, o que tu tem que fazer? Estender os horários, pelo menos de alguns bairros.
para dar condição das pessoas ir, porque daí eles pedem, no hospital não adianta ir porque ninguém atende. Só vai se estiver morrendo e mesmo assim encaminhado pela UPA. Aí tu vai lá na UPA, tem que ficar esperando. Às vezes dá sorte não tem ninguém, porque eu tenho passado ali à noite, mas tipo assim, uma noite que tá caindo o mundo, né? Que é difícil das pessoas chegar e muito frio. Aí tem assim poucas pessoas sentadas lá dentro, mas é raro. Então assim, o que aconteceu com o povo? Obriga a pagar, fazer vaquinha, o familiar ajudar. Sim. Aí não consegue, tu vai para Porto Alegre, fica na casa de um conhecido, casa de um amigo. Isso, gente, isso é muito desumano. É muito desumano porque as pessoas contribuem a vida inteira para isso. A gente sabe disso, a gente paga imposto em tudo, a gente paga imposto para comer, a gente paga imposto para respirar. E isso a pessoa se sente inútil também, né? Porque nem esse... A pessoa é impotente porque não tem como ela ter um outro tipo, porque se ela reclama, aí ó, já chegou os ignorantes, sabe? Então, assim, eu sei porque eu já trabalhei na linha de frente, eu quase apanhava. E eu não tiro a razão das pessoas, porque tinha os favorecimentos. As pessoas pegavam o papel, não, mas peraí, eu vou lá na prefeitura falar com o Joãozinho, com a Mariazinha, porque... Mas não é assim que a coisa tem que funcionar. Aí se conhece, consegue. Se não conhece, daí fica ali. Fica esperando pro resto da vida, entendeu? Isso é muito cruel. Isso é cruel com o trabalhador. E muda, né? Só para você ter noção, já falei isso outra vez. Eu tinha o IP e aí eu consultei com um médico, um traumatologista, vou citar o nome, porque não é necessário. E ele me encaminhou para cirurgia, entendeu? Do joelho. Como o IP não estava dando retorno mais, não conseguia fazer o tratamento, eu até parei e fui para o SUS, né? Fui consultar com o mesmo médico. Eu disse, pô, o mesmo médico vai continuar, né? Coisa boa, que sorte, né? Vai, o mesmo, né? Ele olhou meus exames e disse, não, eu vou te dar aqui 10 sessões de fisioterapia. Não, peraí, e a cirurgia? Não, não há necessidade de cirurgia. Mas o senhor lá atrás, o senhor... Sabe, ficou uma coisa... né? Estranha, né? Que eu disse pra ele, como que lá o senhor disse pra mim, mas era IP, entendeu? Pelo IP tinha que fazer a cirurgia. Que ele ia ganhar pelo mais. SUS vai fazer sessões de fisioterapia. Então a gente vê que isso é triste, na verdade, desumano, e a gente mesmo, cristão, fala, né? Pode enganar, né? Mas a lei do retorno vem, né? E a lei eu acredito muito Então, assim, nisso. ó, ninguém vai... Eu tenho uns sobrinhos meus que são médicos em Santa Cruz, e o meu irmão me dizendo que um dos filhos dele foi chamado a atenção porque ele atende num posto e ele demora com os pacientes. E aí o cara lá, né, falou, ó, doutor, é mais rápido? Porque eles têm um número de consultas dia. E eles, então, mas eu tenho que atender a pessoa, eu tenho que saber o que a pessoa tem. Não, mas não é assim que funciona. Então, hoje a gente tá vendo que, sabe, é uma maquiagem muito grande. A pessoa é um número. É número, sabe? E uma coisa que eu não consegui compreender, e até gostaria, se pudessem responder, né, mais tarde aqui para vocês, né, que durante alguns meses atrás, o Jefferson Fernandes trouxe R$500 milhão para entregar para o hospital. E eu estava junto. Um queridão, Jefferson, nossa. E eu estava junto com ele. Nós entregamos para o, na época, diretor do hospital aqui de Tramandaí. Logo depois fecharam a obstetrícia. Aí deu aquele quebra-quebra. E aí, sabe o que aconteceu? A gestão é do Estado, né? Disseram que o problema era a gestão. Bom, a gestão era o diretor. O diretor hoje é secretário de saúde do município. É isso que eu não consigo compreender. Onde eu gostaria que onde alguém foi me esse valor, explicasse né? como é que o cara que fez uma má gestão no hospital, hoje ele faz, A gestão entre de toda a aspas, a cidade, gestão da saúde da da cidade. saúde da cidade. Não, eu não consigo compreender essa conexão, né? Deve ser mais Tu sabe que entre eles, né? O deputado Alceu Moreira também, tu falou também trouxe uma emenda para o hospital e não a empresa que estava administrando, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, Fundação. não conseguiu usar, tanto que esse dinheiro não foi usado. Foi para o Hospital São Vicente lá em... Então a gente vê que nem tu falou. Falta de projeto. Falta de projeto, falta de pessoas, na verdade, com capacidade de estar à frente desse trabalho, né? E visando isso, porque hoje tem dinheiro.
tem dinheiro. Se tu fazer projeto, tem dinheiro. Eu sempre digo isso. Sempre tem. Muitas vezes, até dentro da igreja, eu digo, temos que fazer o nosso estatuto e as igrejas têm que fazer o CNPJ para elas participar dos conselhos, né? Sim. Porque as igrejas, na verdade, é a continuação do poder público. É. Vai aonde o poder público não vai. Não, exatamente. Entendeu? Porque hoje nós, pastores, nós somos psicólogos, Sim. sociais. Eu acho que a tudo. pior parte fica dentro das igrejas. É. Porque assim, a pessoa não tem, ela não vai ter o direito não é que ela não tenha direito, mas ela acha que ela não tem direito. Acha que não tem. Eu não tenho direito de chegar lá e conseguir falar com um psicólogo para me encaminhar para um psiquiatra, e daí ela vai fazer o quê? Ela vai procurar quem? Quem ela confia? A sua igreja? Sim. Eu não digo A só sua igreja, religião? a religião é. Entendeu? Que é onde assim, ó, porque assim, vamos ser bem sinceros. No momento da dor, a pessoa, ela agarra o quê? A sua fé. Independente da denominação dela, ela agarra a sua fé. Né, é do ser humano. Na verdade, Então a pessoa acha que, né, eu não adianta eu correr atrás, porque eu não vou conseguir, tem gente esperando há tanto tempo e tal, ela acaba procurando quem? e esses recursos assim, mal planejados, né? Acabam o quê? Na população. Tem alguma pergunta? Tenho, aham. O que vocês pretendem fazer para aquecer a economia local para gerar emprego e renda? Olha só, a primeira coisa, até estava anotando aqui, uma coisa importante que a gente observa na cidade, que a nossa cidade está uma cidade, primeiro, esburacada. É uma cidade feia. Abandonada. Não é uma cidade atraente. Nós queremos transformar essa cidade numa cidade atraente, que as pessoas queiram vir para cá, com várias ciclovias. Não existe ciclovias dentro de Tramandaí. O que nós temos ali na Emancipação é uma ciclovia compartilhada, né, entre pessoas e bicicleta. Lá na beira da praia é uma faixa, né, uma ciclofaixa, não é uma ciclovia realmente. Pintaram e aquilo ali agora é uma ciclovia. Dentro do projeto existia uma ciclovia, né, mas não, eles fizeram uma faixa ali. E a da Fernandes Bastos, que seria maravilhosa, né, onde eu te encontrei hoje pela manhã, né, aquilo ali... Cara, passa a gestão, já acho que desde que eu vim morar aqui, continua do mesmo jeito, sem manutenção, né? E ninguém reforma aquela que poderia ser uma grande ciclovia, e ela começa num lugar nenhum e termina noutro lugar nenhum, né? Que é ali na Rubem Berta, né? Poderia ir até, de repente, o Imbé e seguir com as outras ciclovias lá do Imbé. Então, eu acho que nós temos que transformar essa cidade numa cidade bonita, arborizada, né? Parece que cada vez... Acolhedora. Parece que até eles cortam mais árvores, em vez de plantar, eles cortam mais árvores. Então, tem que ser uma cidade bonita para ir haver geração de renda, né? Que aí as pessoas possam vir para cá. Eu vou para a praia, eu quero curtir a praia, né? E aí a gente possa movimentar todas as atividades econômicas aqui de Tramandaí, né? Eu penso muito nisso. Nós tivemos um encontro no CDL com diversas entidades ali, e uma das coisas que eu coloquei, que eu vejo, né? Eu, Jaqueline, vejo. Quando eu olho para a nossa cidade, tá? O que eu vejo? A gente não tem um restaurante bom, que eu digo bom, que te sirva um café colonial, que te sirva... A gente tem um monte de comércio ligado à área alimentícia, mas tu não tem um espaço onde tu pode sair com a tua família de Porto Alegre e vir, vou almoçar em Tramandaí. É difícil tu encontrar. Tá? Aí a gente pega e olha ali pro centro de eventos. Quando eu olho aquilo ali, eu vejo a Orla do Guaíba. Quanta coisa dá para fazer ali. Dá para ter restaurantes, dá para ter, sabe, áreas de convivência para as pessoas. Porque assim, as pessoas pensam na praia no verão.
E a gente tem que trazer pessoal para cá no inverno. Precisamos movimentar o turismo. E tivemos também o turismo rural. Baixa. A gente passou assim em quatro locais que nós estivemos, os 4 oferecem coisas assim maravilhosas. Uhum. Mas é difícil o acesso, porque a gente não consegue, dia de chuva não consegue chegar, como eles mesmo falam. As pessoas que moram lá acabam saindo porque não conseguem nem sair para trabalhar, porque não tem acesso a um ônibus. Se tu tem uma linha de ônibus, tipo uma linha turística, tu vai fomentar o quê? O hotel, tu vai fomentar o turismo nessas localidades, o comércio de produtos da nossa região. Por que que o nosso peixe da festa do peixe tem que vir todo de fora? Aqui não tem tainha? Aqui que eu digo o nosso litoral norte todo, né? Não só Tramandaí. Aí precisa vir lá do outro lado. Vem de Santa Catarina, vem lá pro lado de Pelotas, para lá, das Lagoas. Por quê, gente? Aí a gente vai estimular que jeito os nossos pescadores, o nosso pessoal que vive disso. Então, assim, a gente precisa mudar algumas coisas, criar, sabe, essas possibilidades para que as pessoas tenham vontade de vir a Tramandaí fora o verão. A estância é muito rica, né? Nós temos ali a Tapera, logo naquela entrada perto da Emboaba lá, depois dos... como é que é? Dos cachorros ali, do canil, né? Nós tem várias propriedades lindas, né? Maravilhosas. E, inclusive, a gente quer investir no turismo rural, né? Fazer com que as pessoas... Por exemplo, tu está aqui em Tramandaí, né, no centro, né? Lá também é Tramandaí, mas tu está no centro. Eu acho que eu vou tomar um café colonial lá. E tem a Odete Bertolino, a gente tem a do Delmar. E agora me esqueci o nome da primeira lá, que eles chamam de Tapera, não é estância, né? É na Tapera. Na Tapera também um lugar belíssimo que eles tem açude para pescar, tem... Só que... E também os Negruni, né? É cratera, então, né, gente? Para passar, assim, é o off-road. Eu acho tem que ter a gente tem que investir hoje, nesse turismo rural ali, né? Para atrair as pessoas, né? Para atrair gente de fora e gente de dentro de Tramandaí mesmo para ir lá. Mas para isso a gente precisa que as estradas estejam sempre em condições, né? Tem gente que não consegue voltar de lá, né? E imagina... Tu ir todos os finais de semana para lá, né? Aqui umas perguntas aqui, ó. A Paula pergunta sobre a Fumã, né? Fumã, que é o grande problema que está quebrado, né? Segundo ela. Também aqui o Rubens, né? Pajé Soares, né? Fala que o Gabriel Souza falou numa entrevista que o dinheiro que não faltava, que era a gestão de hoje. Vocês já responderam, né? Que sim, verdadeiramente imagina, não houve, né? Mas essa explicação um dia eu vou ter que ouvir de alguém, né? Mas assim, ó, quem administrava, eu acho que o erro tá aí, né? E essa ideia da federação do hospital é uma benção, porque hoje por exemplo, a Getúlio Vargas, né? Que estava aqui, não deu certo em lugar nenhum, né? E aí abriu-se para essas associações, né? Esse tipo de administrar hospitais. Algumas coisas dão certo, que nem o Mãe de Deus lá também tem uma administração em hospitais que estão funcionando. Mas eu acho que a saúde, entendeu? E principalmente o que se fala de água e coisa assim, tudo tem que ser uma saneamento básico. Tem que ser. Porque uma coisa é ligada à outra. Se a pessoa não tem um saneamento básico, ela não vai ter saúde. Se ela não tem saúde... E outra pergunta também é sobre a privatização da educação. Eles estão perguntando para ti, professor. Esse problema da privatização da educação, ela já começa com o governo Leite, né? Então, estão privatizando várias atividades dentro das escolas, né? Os funcionários das escolas, né? Muitos são terceirizados, né? E a gente, com medo, né, já está enxergando lá no futuro, de repente, a privatização da educação com relação aos professores, né? Isso aí é um medo grande, a luta do CEPERGS,
que por sinal eu sou representante aqui de Tramandaí, né? E que praticamente foi o que me motivou a participar da política, foi justamente essa luta que a gente vem fazendo pela educação, né, do Estado. Em 2019, a gente praticamente perdeu tudo. Pode perguntar para qualquer professor do Estado, tu vai ver quantas coisas que a gente havia lutado tanto tempo e a gente acabou perdendo. O Juremir, que é um escritor, né, famoso aqui do Rio Grande do Sul, ele diz que toda vez que existe um aumento dentro para os professores, eh, o, o aposentado ou aquele que já trabalhou tanto tempo, né, ele tira de um bolso e bota no outro. Ou seja, ele nunca ganha aumento enquanto continuar com aquela parcela irredutível, né, do salário. Ou seja, eles fizeram aqueles triênios, tudo aquilo que eles ganharam, que eles lutaram para ganhar durante todo esse tempo, através do nosso sindicato, eles acabaram transformando numa parcela única. Então, toda vez que o governo diz que vai dar um aumento, olha só, cara, parece uma brincadeira isso, tchê. Eles tiram de lá dessa parcela e dizem que deram um aumento para ti, mas quem deu foi o próprio funcionário, foi o próprio professor, foi a própria pessoa que trabalha na escola, né? Então, tem coisas assim que a gente que são ilógicas, né? Por exemplo, o professor que está aposentado, né? Tu imagina, né? Depois da tua aposentadoria, o que que tu queres? Tu vai receber o teu dinheiro, né? E do teu salário de aposentado e deu, né? O que que acontece hoje com um professor aposentado? Ele é obrigado a continuar pagando para ficar aposentado. Cara, isso aí não tem lógica no mundo. E o cara conseguiu convencer a Assembleia Legislativa a votar nisso em 2019. Por isso que eu digo que né, eu sou fruto disso, né? Eu entrei na política, né, não só pelas políticas públicas do governo Lula, da onde eu estou retribuindo isso de uma certa maneira, né, colocando meu nome à disposição, mas também através dessa luta pela educação lá em 2019, que a gente foi para a rua com bandeiraço, a gente foi para as câmeras de vereadores, fazer moções para mostrar para os vereadores o que estava acontecendo com os professores. O Instituto Barão, ele foi o exemplo para toda essa região aqui. Todos os professores entraram em greve, todos, nenhum deles ficou em casa, todos eles a gente ia para a praça, movimentava, gritava, mostrava para a população, né? Além de ir nas rádios, né? Eu aprendi praticamente a conversar na rádio, né? Através dessa luta que aconteceu lá em 2019, né? Que culminou com 2 meses sem salário, ele conseguiu fazer isso. E hoje as pessoas, os professores, principalmente, não paralisam para não ficar sem salário, porque senão são descontados. Né? E aí, claro que a gente está falando do Estado, né? Dentro do município não é muito diferente. O Serginho tem bastante conhecimento, porque a esposa dele também é professora municipal, então ele sabe muito bem os problemas todos que o município tem, né? E essa motivação, né, para me transformar num político, na verdade nós todos somos seres políticos, utilizando as frases do próprio Olívio Dutra, né? Desde que se nasce. Então, na verdade, o que me motivou foi a retribuição de tudo isso, né, que eu recebi e também essa luta, né, pela educação, né? Então, se eu conquistei tudo isso e tive a minha ascensão social, eu gostaria que todos tivessem também, né? Muito bom. A Marisa tem uma pergunta sobre os buracos, mas vocês já responderam, né? Mais alguma pergunta? O que vocês vê de bom na cidade que quer permanecer e o que vocês vê de ruim que vocês pretendem mudar? Bom, de bom,
na cidade, eu acredito que era, né, o Gigantinho. Eu queria que esse Gigantinho ele fosse revitalizado, né? Isso eu acho uma coisa fantástica, né? Eu vou lá para a prefeitura, vou conversar com meu amigo e eu acho ele super competentíssimo, talvez isso seja também uma das coisas boas, né? Mas eu olho na educação, eu olho pela janela e vejo aquele elefante branco, né? Aquele prédio todo destruído, cara, como é que alguém pode ter, não se sensibilizar por aquilo ali, né? Provavelmente eles devem ficar de costas, a prefeitura olhando para aquilo que poderia ser, né, uma das coisas mais bacanas para a cidade, né, envolvendo a gurizada das escolas, envolvendo as pessoas idosas, né, com algumas atividades físicas, campeonatos. Eu me lembro que tinha campeonatos das escolas, uma com a outra, né, festivais, né, a gente trouxe vários cantores também para cá, até o Roberto Carlos veio cantar aqui em Tramandaí, né, e hoje está ali, né? Então eu acredito que aquilo ali é uma coisa boa, né? Que nem o Centro Solidário, ele era uma coisa boa que precisa a gente trazer isso de volta, né? Ressuscitar, né? Que nem o governo Lula fez com o PAC. E isso que nem a Jaque falou, né? Só através de projetos. A gente tem o dinheiro, né, lá no governo federal, mas a gente precisa que as pessoas pensem em projetos, né? Inclusive, uma das secretarias que a gente vai ter e Uma secretaria só de vai ser projetos. uma secretaria onde vai ter um profissional só pensando em projetos para a cidade. E falando em projetos, pessoal, na minha escola, né, no Barão, eu tenho um projeto de iniciação à ciência junto com a professora Tatiane Sereta, onde também a gente começou a ver várias coisas da cidade, né? Eu dei liberdade para a gurizada pensar em fazer um projeto e a gente estrutura ele com introdução, desenvolvimento, aí tem que tipo de metodologia tu vai usar, né? Lá no final os resultados, conclusão, para ti já ter uma ideia do que tu vai fazer no futuro lá na graduação. Ou seja, o aluno que sai do Barão, ele já sabe como montar o seu TCC. Ele sabe como fazer ciência. Então aqui tem algumas ideias e que me motivam a pensar na cidade como um todo. Olha só, violência contra a mulher, tecnologia na educação, né? Utilizando inservíveis que nem eu utilizei para aprender informática com os inservíveis da prefeitura, os impactos ambientais no litoral. Isso aqui já era, pessoal, um trabalho do projeto de iniciação à ciência do passado e que a gente hoje vê os impactos que estão acontecendo em todo o Rio Grande do Sul, né? O abandono de animais, pessoal. Cara, quantidade de animais soltos por aí, né? O lixo como fonte de renda, tu aproveitar. Nós precisamos de uma associação que nem as Camari lá no Imbé, a gente precisa ter alguém, um local aqui que seja da prefeitura onde a gente possa aproveitar o lixo ao invés de ficar pagando rios de dinheiro, né? Para essas grandes empresas aí, né? A importância da ciclovia para a mobilidade urbana, se tu tem ciclovia, tu tem menos carro, cara. Todo mundo gostaria de andar de bicicleta, mas como é que tu vai andar? Tu pode ser atropelado. Então a gente tem que na Fernandes Bastos, não, na Flores da Cunha, fazer uma ciclovia que Minas ligue, Gerais lá né? também. Que ligue a Zona Sul com o centro. Tem muito trabalhador que utiliza o seu meio de transporte é esse. E o problema que a gente tem, principalmente lá para o lado de Nova Tramandaí, para aquele lado lá, é que não tem nem sequer calçada. Então, assim, a pessoa tem que correr o risco diário. É verdade. E aí na Flores da Cunha tem espaço. Psicólogas nas escolas, isso é importantíssimo, não só para os alunos, mas também para os professores. Moradores de rua, já viu os moradores de rua? Eu já tirei fotos, milhares de fotos
né? Quantidade de pessoas que estão morando debaixo das marquises em Tramandaí. Onde é que estão as políticas públicas para esse pessoal, né? Nós pensamos também, eu estou falando rápido porque eu sei que a gente tem pouco tempo, né? O horário horta comunitária, né? A gente pode fazer em vários locais. Mostrar a inteligência artificial, influência da cultura negra, a arborização do litoral, que não tem, né, pessoal? Cada vez tiram mais as árvores, né? E cada vez fica mais quente. Evasão escolar, vício em jogos na adolescência, sedentarismo, coleta seletiva, poluição marinha e a educação socioambiental, compostagem, né? Então, projeto de apoio aos artistas aqui em Tramandaí. Há pouco tempo os artistas não tinham nem local onde ficar, agora que eles conseguiram Um local emprestado, através né? de um projeto, né? A pesca sustentável, tem um aluno meu que pescou 121 tainhas, né? E, então, fomentar isso, né? Em vez da gurizada fazer outras atividades, fazer atividades da família dele, né? Eles têm vergonha, alguns têm até vergonha de ser pescador, né? Mas não pode ter vergonha, tem que alimentar isso, né? Tramandaí é estratégica para o investimento do governo federal, isso aí que eu gostaria de falar, né? Por isso que a gente pensa numa secretaria, né? De projetos. Porque a gente tem o governo federal com a gente, o Tramandaí, a gente tendo a oportunidade de fazer essa gestão, nós vamos ser a menina dos olhos do governo federal. O investimento para Tramandaí vai ser muito grande. Que bom. Nós estamos encerrando já passamos um pouquinho, né? Juliana, dá teu boa noite, rapidinho, até para nós. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Serginho. Boa noite a Jaqueline. Boa noite, Dutra. Jaque. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite de vocês, né? Infelizmente o tempo é curto porque é muita coisa para se falar, porque problemas são muitos. Mas agradecemos muito a oportunidade e com certeza vamos estar dentro de cada bairro, passando a nossa ideia, os nossos projetos, para que as pessoas consigam entender melhor o que nós estamos propondo. Muito obrigada. Professor? Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de me apresentar como uma opção para Tramandaí, né? E gostaria de agradecer também o Dutra por ter tido a paciência, né? Foi meu aniversário no final de semana e eu não consegui atender ele. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e com certeza eu quero uma outra oportunidade, se tu puder me oferecer para a gente poder falar mais, né, sobre os nossos projetos a partir de sexta-feira que começa realmente a campanha, né? É onde a gente vai poder falar sobre tudo aquilo que a gente imagina para Tramandaí. É isso aí. Boa noite, pessoal. Eu fico muito feliz porque foi um programa muito bom, né? E aí eu vou dizer para ti que está nos vendo, né? A opção estão aí, né? São muitos candidatos, né? Mas o problema que é isso, né? Dar à população a oportunidade de conhecer cada um dos candidatos. Todos têm bons projetos, todos têm, né? E aí cada um, claro, cada um escolhe o seu candidato. Já se sinto convidado para uma próxima, né? Agora como candidato mesmo. O tempo é 1 hora, mas Sim. dá para falar muita coisa, tá bom? Uma boa noite, um beijo no coração de todos. Até outra terça-feira. Fique com Deus.